um sumo sacerdote estava no templo. Entra uma mulher e começa a orar de uma maneira diferente. E começa a falar com Deus de uma maneira diferente. E aquele sumo sacerdote ficou incomodado a tal ponto de se dirigir a ela e dizer as seguintes palavras: tem vergonha? Estou falando do meu modo. Não tem vergonha de estar embriagada na casa do Senhor esta hora? Olha que atitude. Para aquele sumo sacerdote, aquela mulher estava embriagada no templo. E a mulher se levanta e diz para ele com autoridade: não me tenha como a filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma na presença do meu Deus. Por isso que a gente não pode falar pelos outros, a não ser pelo testemunho. E a gente não pode dizer se é, se não é. Mas você sabe de você. Por isso que Paulo diz: a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. João diz lá em 3 João, 1 João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, aí nós seremos semelhante a ele e veremos como ele é. Amém? Glória a Deus. E Paulo continua, versículo 20: pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, preste atenção, de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por enquanto nós estamos, de certa forma, ainda no cativeiro da corrupção. Que cativeiro é esse? Nosso corpo. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nós estamos cativos à corrupção do nosso corpo. Nosso corpo, por mais cuidado que a gente tenha, ele vai aos poucos se acabando. E a gente vai chegar um momento que vai precisar de ajuda para andar, se não morrer logo. Vai chegar um momento que a gente vai começar a esquecer as coisas. Vai chegar um momento que a gente não vai ter capacidade de ir nem de vir. Como Jesus revelou. Diz: olha, vai chegar o tempo que você vai ser levado pelos outros. E você não vai ter mais vontade, porque a sua vontade não prevalece. Então, enquanto a gente estiver nesse corpo, nós estamos nesse cativeiro de corrupção. Mas a promessa é: nosso corpo vai ser transformado. Amém? Nosso corpo vai ser transformado. O corpo que nós iremos ter, não precisará de óculos para ver. Observa quantos irmãos nessa noite estão aqui com óculos. Por quê? Porque nós temos uma deficiência visual. E muitas outras. Esse corpo é tão fraco, se a gente não beber água e não comer, a gente não passa muito tempo. Paulo continua: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Toda a criação, ela está sendo aos poucos, sendo consumida, sendo destruída aos poucos. Se não fosse nascendo, ia ser extinta. Qualquer espécie de ser, não importa a qualidade de animal que seja, se não tiver reprodução, vai deixar de existir. Porque as coisas vão acontecendo e vão morrendo. E sabemos que existem até alguns animais que nem existem mais. Versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, não somente a criação do mundo, mas também nós, os salvos, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Estamos aguardando, estamos na expectativa de que se cumpra o que Jesus disse em João 14, 1, 2 e 3. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém? Para sempre. Só que não é com este corpo. É com um corpo glorificado. Amém? Versículo 24. Não, versículo 23. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Estamos aguardando. Maranata, vai acontecer. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata é uma palavra que ela vai deixar de ter sentido. Como é que é? Como é que isso é possível? Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Quando ele vier, não se usará mais essa palavra, porque não faz sentido, ele já veio. Amém? E isto não vai demorar, para o louvor e para a glória do Senhor. Agora, irmãos, enquanto estivermos aqui, vamos sofrer, vamos padecer. Minha filha mandou um vídeo para mim que eu achei fantástico. Resumindo, o pastor perdeu sua esposa e no dia seguinte ele foi ministrar a palavra. E quando chegou na igreja, a igreja ficou na expectativa. O que é que ele vai pregar? O que é que ele vai dizer? Porque pastor tem uma missão especial. Pastor às vezes sai de um funeral fúnebre, de uma cerimônia fúnebre, e vai para um casamento. Às vezes ele sai de um casamento, vai para um aniversário. Às vezes sai de um aniversário, vai para um hospital. Às vezes sai de um hospital, vai para um lugar e o pastor, sua graça. Por isso, eu digo às vezes em tom de brincadeira, mas que é uma coisa séria. Se eu fosse Deus, eu não estou dizendo que eu sou não, mas se eu fosse, alguém quer ser crente? Beleza, 6 meses sem pastor. Vá ser pastor 6 meses, aí depois você vai ser crente. Porque às vezes a gente cobra, às vezes a gente exige, às vezes a gente acha que o pastor tem que ser, tem que fazer. É um homem igual a mim, igual a você, não há diferença não, nós somos iguais. Amém? Ele só tem uma responsabilidade maior do que muitos, para o louvor e para a glória do Senhor. O pastor, na ocasião, começou a celebrar a palavra, e aí ele disse: enquanto nós estamos aqui na terra, temos o privilégio de glorificar a Deus na dor. Quando a gente subir para o céu, não vamos glorificar na dor. Só glorificaremos a Deus na dor enquanto estivermos aqui na terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite os momentos que Deus te dá para louvar, para bendizer, para exaltar o Senhor, independentemente de qualquer situação. Como disse o hino, ainda que a figueira não floresça, mas eu me alegrarei no Senhor. Sempre eu me lembro e sempre eu vou falar dessa irmã. Só eu acho que a minha esposa conhece ela muito bem. Ela já dormiu no Senhor. Talvez tenha aqui alguns que conheçam. A irmã Zefinha Custódia. O testemunho dessa irmã, mesmo depois de ter dormido no Senhor, não pode ser deixado de falar. Tomamos o conhecimento na época, há 30 anos atrás. 30 anos atrás, e ainda hoje eu falo nela, viu? Tomamos o conhecimento de que ela adquiriu um câncer e perdeu um dos seus seios. E a gente foi visitar ela. E fomos fazer uma visita para confortar nossa irmã Zefinha Custódia. Quando a gente chega na casa dela, ela chama o irmão Antônio Soares e diz: cante aquele hino. E diz o hino. Eu disse: eu não acredito. E ela estava mais alegre do que nós, que estávamos ali tentando levar uma alegria para ela. Sabe por quê? Porque a sua esperança, a sua alegria está no Senhor. Ela era ciente, como a gente deve ser ciente, que enquanto estivermos aqui, vamos passar por dor. Vamos passar por sofrimento. Vamos passar por situações adversas. E às vezes a gente nem tem ideia, mas tem algumas dores que são maiores do que outras. Eu sei que você está pronto, eu estou pronto para passar certas dores, certo sofrimento, mas será que eu e você estamos prontos para ver um filho nosso? A coisa muda. Coisa muda. E enquanto a gente estiver aqui nesse corpo abatido, a gente está sujeito a passar por momentos difíceis. Mas é aqui na terra, é aqui nesse corpo que a gente pode glorificar a Deus no sofrimento. Quando a gente for transformado, lá não vai ter dor, lá não vai ter problema, lá não vai ter dificuldade, lá não vai ter crise, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter luto, lá não vai ter sofrimento, lá vai ser alegria para todo sempre, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui agora, não. O que é que nós iremos passar? O que é que nós estamos passando? O que é que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Como disse o saudoso amado irmão, que cantava uma canção. E nessa canção ele dizia: se a gente perder tudo aqui na terra e não perder nossa fé, não perdemos nada.
Se a gente perder tudo aqui na terra e não perder nossa fé, não perdemos nada. Por isso, meu irmão, minha irmã, vigie, como Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.